Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Permita-me hoje eu estar dando continuidade à série de mensagens concernente a crescer em meio à crise, crescer em meio às batalhas espirituais, porque somos sabedores do quão grande tem sido e terrível a luta que temos atravessado dia a dia, e só Deus para nos dar força, só Deus para nos ajudar. Não é fácil, mas o Senhor tem cuidado de nós, e o tema que estamos tendo é crescendo em meio às crises e colhendo milagres. Amém? O texto base está no livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 52, que diz o seguinte: E o nome do segundo lhe chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Vamos orar em nome do Eterno. Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Olha, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de ser o mensageiro da Tua palavra, de poder traduzir a Tua vontade através da Sagrada Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós somos sabedores e nós percebemos muitos relatos bíblicos, onde as quais Deus se revelou através da crise. E a crise não é para nos matar, não é para nos afastar de Deus, muito pelo contrário, é para nos colocar mais perto de Deus. Quando a gente percebe e a gente olha a história de Israel, sempre quando Israel estava, deixando Deus em segundo plano, Deus sempre usava como vara de correção outros povos, mas tudo isso era para que o povo se achegasse a Deus, buscasse, pois a Bíblia diz que se me buscardes de todo o coração, então eu ouvirei. Então era Deus dizendo para o povo: olha, a solução para vocês sou eu. E muitas vezes Deus quer nos provar em meio às crises. Quando a gente olha para a história de Jó, a gente vê que alguém diria que Jó iria desistir, que Jó iria parar, mas na verdade Jó estava crescendo espiritualmente. 42:5 de Jó, Jó vai dizer que antes conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora ele próprio tem a sua própria experiência. Então, uma coisa é a gente ver o que alguém está passando, outra coisa é nós passarmos. Sim, digo passarmos, e não ficarmos, porque quando se busca a Deus em meio às crises, a gente vê Deus chegando, Deus agindo, Deus falando, trabalhando e acima de tudo fazendo um milagre dele em nosso viver. Sabe, amados, quando a gente olha a palavra do Senhor e olha o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, verso 3 e 4, quando ele fala que a tribulação produz paciência, a gente percebe que toda essa luta vai mudar o nosso caráter. Às vezes o homem e a mulher tão orgulhosa, tão soberba, e é necessário uma crise, uma luta. Para quê? Para que ele ou ela venha então entender como é que tem que agir e reagir. Por quê? Porque nós, muitas vezes, temos, um orgulho muito elevado, uma soberba muito avantajada. Então, se faz necessário de que Deus venha nos provar, de que Deus venha nos colocar em situações adversas. Para quê? Para que o povo busque. Lembra quando o povo ali estava sendo perseguido por Faraó? A Bíblia vai dizer que quanto mais afligia, mais crescia. Mesma coisa foi José. E se a gente olhar em todas as histórias, tinha crise, mas tinha
busca constante a Deus. Não espere a crise chegar para buscar a Deus. Busque a Deus antes da crise chegar. Por quê? Porque Deus, Ele vai te ajudar e me ajudar. Deus, Ele chegará, Ele fará aquilo que nós não podemos. Mas isso se faz necessário que em nós haja obediência, porque nós queremos muitas vezes que as coisas sejam do nosso jeito. Mas a maior maneira de crescer em meio à crise é obedecendo à voz de Deus. Lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, vai dizer: levarei ao deserto e falarei ao coração. Então é isso, é Deus dizendo: olha, eu vou levar vocês para a crise, mas eu não vou vos abandonar. Muito pelo contrário, eu vou trabalhar no viver de vocês. Quem sabe você não tem sido perseguido. Quem sabe você não está passando por situação que você nunca imaginaria. Mas isso vai te fazer crescer de uma maneira tão grande que o orgulho vai ser dissipado, que a soberba vai cair por terra e o amor que outrora você não tinha, você vai começar a ter. Por quê? Porque Deus é aquele que nos faz vivenciar o crescimento quando alguém acha que não tem mais jeito. Quando alguém chegar e dizer: olha, não tem mais jeito, está tudo acabado. Aí as pessoas vão ver a gente glorificando, adorando, buscando e, acima de tudo, dando graças ao Senhor. É fácil? Não. Por quê? Porque há uma batalha espiritual. E nós precisamos entender que Deus é o Deus que nos surpreende na hora da prova, na hora do deserto. Sabe? 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 diz que as dificuldades vão servir para provar a nossa fé. A gente só acredita que tem fé no momento adverso, porque quando está tudo bem, a gente não tem fé. A gente não precisa usar a fé, a verdade é isso. O apóstolo Paulo, ele vai citar lá em Romanos 8,17, que a gente vai passar por tudo que Cristo passou. Da maneira que Cristo sofreu, nós também vamos passar, porém, sabendo e entendendo que tudo vai fazer com que nós estejamos mais perto de Deus, crescendo espiritualmente. Lá em Jeremias 29:11, vai dizer que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito é pensamentos de quê? De paz e não de mal. Então, amados, em vez de você reclamar, questionar, ficar muitas vezes, querendo culpar, julgar ao Senhor, adora Ele. Faça, acima de tudo, a vontade dEle. E você verá o Senhor agindo, trabalhando e mostrando o quanto Ele é perfeito em nosso viver. Saiba que este processo de hoje será o teu testemunho de amanhã. Essa lágrima que você hoje derrama serão palavras ditas no teu culto de ação e graça. Alguém está pensando que você vai parar, que você vai desistir, que o ministério vai fechar, que a tua família vai se destruir. Mas o Senhor está me dizendo e te dizendo: é para o teu crescimento. Eu vou surpreender a muitos. E certamente muitos dirão: como foi? Como é que isso aconteceu? E você dirá: foi o Senhor quem fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando a gente olha para o profeta Elias, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, quando ele ali estava dizendo que não aguentava, que não suportava, o Senhor envia pão e água. Hoje, com esta palavra, o Senhor te traz pão e água para dizer: levanta, come e bebe, porque muito comprido te será o teu caminho. Erga a cabeça,
Deus é contigo e haverá uma reviravolta na história. Amém? Se você quer estar ajudando o nosso ministério, nossa chave Pix 81986865026. Se você quer semear no nosso ministério. Amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor e que o Santo Espírito te dê força. Até a próxima mensagem, dando continuidade a essa série de áudios concernente a crescendo em meio à crise. A crise não é maior do que teu Deus. Ó glória!